Bom, pessoal, nós vamos agora resolver os exercícios relativos aos regimes de bens, o regime da comunhão universal de bens. No primeiro exercício, nós temos Pedro, que casou-se com Laura em 2015 pelo regime da comunhão universal de bens. Antes do casamento, em 2012, Pedro adquiriu um apartamento e Laura, por sua vez, adquiriu um sítio em 2013 e um automóvel em 2014. Na constância do enlace, em 2016, Pedro recebeu um prêmio da loteria no valor de R$200 mil, adquirindo com este valor uma casa. Além disso, nos anos que permaneceram casados, Laura acumulou R$50 mil em uma caderneta de poupança. Com o desejo de se divorciarem neste ano, aponte como deve ser realizada a partilha de bens do casal, justificando sua resposta. Bom, pessoal, considerando que eles casaram pelo regime da comunhão universal de bens, todos os bens são comuns ao casal, por força do que diz o artigo 1667 do Código Civil de 2002. Que diz que se comunicam os bens presentes e futuros do casal. Ou seja, todos os bens que eles tinham antes de se casar e também aqueles adquiridos a qualquer título na constância do casamento, comunicarão entre eles, sendo considerados, então, bens comuns. Exercício número 2. Considere a situação do enunciado da questão número 1. Então, na questão número 1, a gente tinha o Pedro, casado com a Laura, em 2015, pelo regime da comunhão universal de bens. E aponte a quem caberá uma aplicação financeira de R$40 mil de valores obtidos da locação do apartamento de Pedro nos anos de 2018 e 2019. Então, pessoal, pouco importa aqui que esses bens sejam frutos de um apartamento que era do Pedro. Como eles são casados pelo regime da comunhão universal de bens, tanto o apartamento, como nós vimos na questão anterior, quanto agora essa aplicação financeira, consideram-se bens comuns do casal, por força aí também do artigo 1667 do Código Civil de 2002. Número 3. Luiz Fernando e Maurício estabeleceram uma união estável, regularizada em 2017, para a qual optaram pelo regime da comunhão universal de bens. Em 2015, Luiz já havia adquirido uma casa. E em 2016, Maurício recebeu por herança de seu pai um apartamento. Em vista desse enunciado, determine como devem ser partilhados os bens do casal, considerando que eles desejam dissolver a união neste ano, justificando sua resposta. Como a gente já tem estudado, no caso de uma união estável, ela pode ser regulamentada e o casal, a princípio, pode livremente optar pelos regimes de bens existentes no ordenamento jurídico brasileiro. No exemplo citado, Luiz Fernando e Maurício escolheram o regime da comunhão universal de bens. Então, nós vamos aplicar aqui a mesma solução para o exercício número 1, no qual todos os bens presentes e futuros se comunicam entre eles. Então, a resolução também está no artigo 1667 do Código Civil de 2002
Esses bens, então, tanto a casa do Luiz Fernando quanto o apartamento do Maurício são considerados bens comuns. Sendo bens comuns, eles devem ser partilhados os dois com ambos, Luiz Fernando e Maurício. Na número 4, considerando o enunciado da questão número 3, então nós temos o Luiz Fernando vivendo em união estável formalizada pelo regime da comunhão universal de bens desde 2017 com o Maurício. E a novidade do exercício 4 é: levando-se em conta que Luiz vendeu a casa em 2018, aquela casa que ele tinha comprado em 2015, ele vendeu em 2018 e adquiriu um lote em 2019. Então, aqui, pessoal, pouco importa também a casa que ele tinha antes, por força do regime da comunhão universal de bens, artigo 1667 do Código Civil de 2002, mesmo ele tendo vendido e adquirido um novo imóvel, continua sendo um bem comum e, portanto, deve ser partilhado entre o casal, cabendo aí, no caso, 50% para cada um. Número 5. Considerando o enunciado da questão número 3, então nós ainda temos a mesma situação. Luiz Fernando vivendo em união estável com o Maurício, pelo regime da comunhão universal de bens desde 2017. Determine como devem ser partilhados os bens do casal, levando-se em conta que Maurício vendeu o apartamento, então o apartamento que ele tinha em 2015, ele vendeu em 2019 e comprou um sítio com o valor da venda, Mesma resolução da questão anterior, o apartamento era dele, ele vendeu, comprou um sítio. O sítio, assim como já era o apartamento, é um bem comum, por força do artigo 1667 do Código Civil e, portanto, deve ser partilhado entre ambos, na proporção de 50% para cada um. Na número 6, o enunciado leva em conta também a situação do Luiz Fernando e o Maurício, vivendo em união estável desde 2017, pelo regime da comunhão universal de bens. Mas aí a novidade é que Maurício recebeu o apartamento por herança em 2018, mas com cláusula de incomunicabilidade, o que vai mudar a resolução desse exercício. Considerando que o apartamento foi recebido por herança e com cláusula de incomunicabilidade, esse apartamento é considerado um bem particular, por força do que dispõe o artigo 1668, inciso 1 do Código Civil de 2002, que diz que bens herdados com cláusula de incomunicabilidade estão excluídos da comunhão. Portanto, esse apartamento é exclusivamente de Maurício. No exercício número 7, nós temos a Elisa e a Pilar, que casaram-se em 2018 pelo regime da comunhão universal de bens. Em 2017, Pilar recebeu por doação um apartamento que foi usado como moradia do casal. No mesmo ano, ou seja, em 2017, Elisa contraiu dívidas em seu nome para pagar um curso de pós-graduação que foi concluído antes do enlace do casamento. Em vista desse enunciado, determine
como devem ser partilhados os bens e as dívidas do casal, considerando que elas desejam dissolver o casamento neste ano, justificando sua resposta. Pessoal, o apartamento recebido em doação por Pilar, ele é um bem comum e, portanto, deve ser partilhado entre elas, por força do artigo 1667 do Código Civil de 2002. Então, esse apartamento, 50% cabe a Elisa, 50% a Pilar. É o mesmo raciocínio que a gente tem usado desde o primeiro exercício. Bens que as pessoas têm antes ou durante o casamento ou união estável, quando o regime da comunhão universal, eles se comunicam. Já as dívidas, se elas foram contraídas antes, em regra, elas estão excluídas, salvo se, nos termos do artigo 1668, inciso 3º do Código Civil de 2002, essas dívidas forem usadas nas despesas do casamento ou reverterem em proveito do casal. Como nós estamos falando de um curso que foi realizado para capacitação da própria Elisa, a gente não pode considerar que essa dívida reverteu em proveito do casal. Portanto, essa dívida é exclusiva da Elisa. Na número 8, nós vamos considerar ao enunciado da questão número 7. Então, nós temos a Elisa casada com a Pilar em 2018 pelo regime da comunhão universal de bens, com a consideração de que o apartamento recebido por Pilar em 2019 por doação foi recebido com cláusula de incomunicabilidade. Nós, inclusive, já vimos isso. Quando se trata de um bem recebido por herança e também por doação com cláusula de incomunicabilidade, esse bem está excluído da comunhão, por força do disposto no artigo 1668, inciso 1, do Código Civil de 2002. Logo, esse apartamento é um bem exclusivo, é um bem particular de Pilar, não se comunicando com Elisa. Na questão número 9, nós vamos ainda considerar o enunciado da questão número 7. Então, nós temos a Elisa e a Pilar casadas desde 2018 pelo regime da comunhão universal de bens, mas a novidade é que as dívidas contraídas pela Elisa no ano de 2017, considerando o que foi trazido lá no enunciado número 7, elas foram utilizadas para mobiliar, para adquirir a mobília do apartamento utilizado pelo casal como moradia. Pessoal, nesse caso, a gente viu que as dívidas, a princípio, elas estariam excluídas. Só que o artigo 1668, inciso 3º, ele vai trazer a ressalva de que se as dívidas forem contraídas em proveito comum, elas devem ser partilhadas. Então, em relação a essa dívida, Elisa se torna responsável por metade dela e Pilar também por metade. Na questão número 10, nós temos a situação do Júlio e a Cláudia, que se casaram em 2019 pelo regime da comunhão universal de bens e permaneceram casados por apenas um ano, não tendo adquirido nenhum bem durante esse período. Antes de se casarem, Júlio, que é produtor musical, já era proprietário de equipamentos utilizados no exercício de sua atividade de altíssimo valor. Ao passo que Cláudia possuía uma BMW, também antes do casamento. Com o desejo de se divorciarem neste ano, aponte como deve ser realizada a partilha de bens do casal, justificando sua resposta. Pessoal, nesse caso aqui, a BMW ela foi adquirida por Cláudia, então é um bem comum
que se comunica por força do artigo 1667 do Código Civil, já que no regime da comunhão universal de bens, como nós vimos, os bens anteriores ao casamento e aqueles adquiridos também na constância do casamento se comunicam. Já os equipamentos de júri são considerados instrumentos de profissão, os instrumentos utilizados no exercício da profissão. E esses bens, eles estão excluídos da comunhão por força do que diz o artigo 1668, inciso 5, e o artigo 1659, inciso 5 do Código Civil. O legislador considerou que os instrumentos de profissão eles devem ficar de fora para que eles não impossibilitem a pessoa de continuar exercendo a sua profissão. É isso aí.